Parece que tá bem. Não, eu coloquei isso aqui ainda, tô tocando uma música agora, daqui 1 minuto ainda. Como é que eu acesso aqui mesmo? Que aprender o caminho do amor, se levantar e viver a vida com mais prazer. Cada dia fazer o bem, sem saber a quem, e saber que o sol brilha aqui mais além. Oi pessoal, boa noite a todos. Vamos começar? Gostaria de fazer aqui as nossas saudações a todos, uma boa noite. Estamos todos aí em casa, em quarentena, por conta do coronavírus, mas é o bom que a gente, é o melhor que a gente pode fazer mesmo, né? E por isso estamos fazendo essas palestras ao vivo, não é? Antes da gente começar, eu gostaria de dar uns recadinhos. Vocês podem colocar agora ali se o som está bem, se estão ouvindo, se está tudo certo, tá bom? Então eu vou dar uns recadinhos aqui antes. Deixa eu ver aqui. Pronto. O que a gente pode dizer? O Divino Mestre colocou as atividades presenciais de forma suspensa, mas continuamos trabalhando normalmente. As palestras agora estão sendo colocadas quase todos os dias, exceto na quinta, todos os dias da semana, menos na quinta, né? Tem domingo de manhã e todos os outros dias, segunda tarde, segunda noite, terça tarde, terça noite, quarta noite, sexta-feira à noite, sábado também. Muitos cursos estão acontecendo também de forma virtual, não é? Deixa eu aparecer aqui para vocês. Espera aí. Oi, agora eu estou aqui. E não só os cursos, as palestras, os passistas que normalmente estariam nos aplicando o passe numa reunião pública, estão também trabalhando. Eles se reúnem nesses horários em que a gente vai assistir essas palestras e procuram... Paulo. Vamos lá de novo. Então, como eu estava dizendo, desculpe ser interrompido, que a gente está ao vivo e na vida familiar, né? Então tem várias coisas, tem cachorro, tem gato, tem filho, né? Então essas coisas às vezes pegam um pouquinho, desculpem aí. Então o que acontece? Os passistas, eles se reúnem, fazem vibrações,
para os frequentadores do centro, né? A gente pede a vocês colocar uma aguinha, coloca uma água do lado, depois que assistir a palestra, faz uma oração, ou acompanha a oração que a gente vai fazer também, e a água depois será fluidificada pelo mundo espiritual, né? O atendimento fraterno, ele está sendo feito também, por telefone. Você manda o seu nome e o seu telefone para o contato @cedivinomestre.org. Um atendente vai entrar em contato com você, né? Pode contar com isso. E daí, então, a gente prossegue com todas as nossas atividades, né? Inclusive as atividades de tratamento espiritual continuam através de radiações e de orações e tudo mais. Então fiquem tranquilos que a Casa Espírita está pensando em todos os frequentadores e trabalhadores dessa forma, tá bom? Mas vamos fazer uma prece, vamos iniciar elevando nossos pensamentos a Deus nosso Pai, procurando agora nos sentir envolvidos pela sua luz divina, para que nesse instante em que vamos estudar, em que vamos procurar subsídios para o nosso consolo, para o nosso entendimento das coisas da vida, e que isso possa, Pai, nos servir de um ânimo, de uma esperança, de uma tranquilidade para com nós e aqueles que estão conosco. Obrigado, que assim seja, Pai. Muito bem, então para a gente iniciar a nossa palestra, eu vou colocar agora alguns slides, tá? Vamos lá. Muda. Aqui. Então, nosso tema é a justiça divina em época de transição, né? A época de transição, a gente está fazendo aqui uma referência àquilo que a gente conhece da doutrina espírita, que é uma etapa que todo mundo passa quando ele muda de uma categoria de mundo de provas e expiações para uma categoria de mundo de regeneração, né? É uma época de transição entre uma e outra, porque as mudanças não ocorrem de forma rápida e no estalar de dedos. Elas vão acontecendo ao longo do tempo, acontecendo e vai levando a humanidade toda para uma nova fase, né? E a gente vê indícios disso, não só hoje que a gente está vivendo, mas também várias outras coisas que vêm desde de vários anos atrás e que ainda vão continuar por mais alguns anos, né? Mas para a gente falar deste tema, justiça em época de transição, isso a gente lembra aqui esse livro que é muito pouco lido, que é o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, né? A gente lê o Livro dos Espíritos, a gente lê o Evangelho, alguns leem o Livro dos Médiuns, e bem poucos acabam chegando a ler O Céu e o Inferno, mas é um livro fantástico que mereceria a gente fazer essa busca do seu conteúdo. Ele aborda exatamente esse tema, a justiça divina segundo o Espiritismo, né? Ele tem diversos capítulos onde a gente vai ver isso. A primeira parte, onde ele vai falar do futuro e o nada, né? Ele vai fazer uma análise filosófica sobre o que seria o nada, porque a gente morre e vai para lugar, que lugar? Nada. Isso filosoficamente não tem muito razão, não tem muito sentido, mas ele vai colocando isso com um raciocínio muito interessante. E vai desdobrar também um estudo sobre o futuro. Existem diversas doutrinas e esse futuro após a morte do corpo, como que ele seria em diversas doutrinas e qual é a lógica de cada uma delas, né? Então, recomendo a vocês essa leitura deste livro e nós vamos aqui pegar só um pedacinho. Eu vou pegar aqui o pedaço capítulo 7 desse livro, As Penas Futuras segundo o Espiritismo.
no item 17, ele tem lá 33 itens, que seria o Código Penal da vida futura, né? Código Penal, se a gente está falando de justiça, então se alguém for condenado, existe um Código Penal, Código das Penas, Código de quem vai penar ou vai cumprir com alguma pena, né? Então, Código Penal da vida futura, do que vem depois da morte. Vamos conhecer esse 17º item, que tem tudo a ver com aquilo que a gente quer estudar aqui no dia de hoje, né? Vamos lá. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Qualquer um pode se arrepender a qualquer hora. Se for tarde, se arrepender tarde demais, porém, o culpado sofre por mais tempo. Ou seja, quanto mais tarde a gente... Dando continuidade, né? A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal, né? Eu tenho que corrigir aqui uma coisinha da tela. Pois bem, a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Muitas vezes esse alguém que a gente fez o mal já se recuperou dele, então a gente vai acabar tendo que fazer o bem para alguém que sofreu ou que sofre de alguma situação parecida, né? Então consiste em fazer o bem. Olha só, isso aí é muito importante. A reparação consiste em fazer o bem. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior. Olha essas palavras, por isso que o livro espírita ensina a gente, às vezes, até muitas coisas que não se refere à própria doutrina espírita. Ulterior não quer dizer anterior, quer dizer depois, né? Ulterior, que vem à frente, né? Achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas. Ó. Ou seja, quando a gente comete um ato de falha com alguém, ou de ruindade, de maldade, a gente cria um elo com essa pessoa. E a gente depois vamos ter que repor isso. E em condições voluntariamente escolhidas. Então não adianta a gente dizer, eu não pedi para estar aqui sofrendo isso. Pediu, porque na verdade foi te levado a concluir que esse era o melhor caminho para se reparar das coisas feitas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Repor. É fantástico, isso é a lei divina que está no livro O Céu e o Inferno, item 17º do capítulo 7, né? E ainda continua assim, olha só. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Nem todas as faltas. Olha, isso aqui é muito interessante. Em tais casos, a reparação se opera fazendo o quê? Vamos lá. A reparação não se opera da forma como a gente disse no parágrafo anterior. Ela se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado. Descurado quer dizer descuidado, ou não feito, ou desleixado, feito de uma forma desleixada. O que se deveria fazer e não foi feito, né? Cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas. Ou seja, a gente tem inúmeras oportunidades e uma delas está aqui, ó. Acabar de cumprir com os deveres que a gente desprezou, que a gente não fez, ou as missões que a gente deixou para trás. Terceiro, praticando o bem em compensação ao mal praticado. Isto é, tornando-se humilde se você for orgulhoso, amável se você for austero. Olha, amável, tá vendo? Eu vou sublinhar aqui depois algumas palavras. Humilde, amável, caridoso, caso você seja egoísta ou tenha sido egoísta, benigno, se você foi um perverso, laborioso, se você foi ocioso, útil, se você foi inútil, frugal, se foi
intemperante, frugal, parece, que seria o frugal? Seria uma pessoa que leva as coisas de uma certa tranquilidade, é uma pessoa mais tranquila, é uma pessoa que vive a vida com mais otimismo, com mais fé, com mais, não vê tanto, não fica desesperado com as coisas. E intemperante quer dizer aquela pessoa raivosa, revoltada, com ódio, né? Trocando aí, vamos lá, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados, realizados no passado, né? Então esse trecho, esse item 17º do livro O Céu e o Inferno, fantástico, ele termina assim: e desse modo progride o espírito aproveitando-se do próprio passado. Então quando a gente pensa assim, nossa, aquela pessoa é tão perversa, mas na verdade aquilo é um grande processo de crescimento espiritual. A alma, mesmo quando ela está errando, ela está crescendo, porque ela vai utilizar aquela experiência para contrapor uma outra, por conta de um aprendizado, por conta de um entendimento de que assim seria melhor, né? E aí, desse modo, como está dizendo aqui, ó, desse modo progride o espírito aproveitando-se do próprio passado. Então nessa figura aqui, eu coloquei aqui uma mata toda incendiada e uma outra bem plantada, bem administrada, exatamente para dizer isso. Se no nosso passado a gente fez um monte de coisa errada, um monte de destruição para conosco e para com os outros, hoje a gente precisa fazer melhor uso dos nossos recursos, das nossas possibilidades, daquilo que a gente é, e criar então em nós novas possibilidades, novas circunstâncias, não é? Isso então é o céu e o inferno. Eu coloquei aqui um desenho para que a gente possa entender mais ou menos assim. Olha só, esses colchetes aqui seriam as vidas, não é? Você tem aqui as vidas que os seres vão vivendo, as existências encarnadas, e as existências vão nos levando gradativamente a vivenciá-las de uma forma mais íntegra, de uma forma mais interior, observando melhor a nós mesmos. Antes, no começo, a gente talvez fosse assim mais agitado, mais egoísta, orgulhoso demais, raivoso demais. Depois, uma outra, a gente é um pouquinho menos, mas de vez em quando dá umas raspas por aí, né? Aí depois a gente desleixa só um pouquinho menos, e até que a gente realmente acerta o passo. Isso é o que é? Evolução, progresso, transformação da alma, aperfeiçoamento do ser, é a busca da pureza espiritual, né? E o tema, então, voltando ao tema, né? A gente só estava até agora fazendo uma introdução de um trecho do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, né? Então, o nosso tema é Justiça Divina em época de transição. Só que a gente vai falar aos poucos sobre esse tema. Vamos primeiro falar sobre o que seria justiça, um pouquinho, tá? O João Batista, que é juiz, ele talvez possa ajudar, se estiver assistindo, fazer algum comentário aí, tá bom? Vamos lá. Primeiro, justiça. Primeiro, número 1. O que poderia ser justiça? Eu coloquei aqui 2 conceitos. Vamos avaliar esses 2. Vamos ver juntos, tá bom? Primeiro, número 1. Aplicação de uma pena que tem a finalidade de retribuição do mal, por meio de um castigo compatível ou comparável ao mal feito, ou numa medida de exemplo para desestimular outros criminosos. Isso é um conceito que a gente pegou de um texto sobre justiça, né? 2, já é um conceito diferente. Vamos lá. Finalidade de ressocialização, né? A gente acha que
Opa. Qual dos dois seria melhor a gente pôr em prática? A gente não vai aqui fazer nenhuma apologia sobre a justiça na Terra. Não cabe a isso nessa nossa palestra. Mas a gente deve sim refletir sobre essas duas coisas para a nossa vida, para a maneira como a gente vai agir com o nosso próximo, né? E se um dia a gente puder colocar isso na sociedade, que seja através das instituições, né? E de forma tranquila e pacífica. Mas vamos continuar. Vamos lá estender o nosso conceitos agora. Justiça e agora justiça divina, né? Colocando agora um pouquinho mais nesse nosso estudo aqui, tá bom? Vamos lá. Sobre justiça divina, o que a gente vê, por exemplo, de conceito da maioria das religiões, principalmente a religião que mais tem adeptos, né, que é o catolicismo, ele trabalha penas eternas. O que seriam penas eternas? Uma vez que você cometeu muitos erros, você vai para o inferno. Se você era uma pessoa que fez só coisas boas, fez muitas coisas boas, eu não sei o quanto que seria, você vai para um céu. Se você ficou ali no meio, aí tem um purgatório, que aí eu não sei, se talvez você vá para o inferno ou para o céu, isso aí eu não conheço a doutrina do catolicismo, né? Existem outras doutrinas que dizem que na verdade a gente não vai para lugar nenhum, porque nada existe além do corpo. Existe uma outra que diz que a gente vai como uma gota no oceano, não importa as nossas experiências, a gente vai cair no oceano e vai deixar de ser nós mesmos para ser o grande ser divino, né? Retornar ao divino. Mas a gente está aqui colocando as penas eternas, porque grande parte dos nossos amigos aqui, que antes de se tornar espírita eram católicos ou evangélicos, que acreditam exatamente nessa situação aqui, penas eternas. Agora, penas eternas não faz muito sentido, né? Por quê? Porque, pensa bem aqui com a gente, se de repente nós soubéssemos que ao terminar a quarentena, todos fôssemos morrer imediatamente e conforme o que nós vivemos durante a quarentena, nós vamos para o céu ou para o inferno. Vamos supor isso. Todo o planeta vai morrer e conforme a atitude durante a quarentena, ou nós vamos para o céu ou nós vamos para o inferno. O que você faria? Bom, a gente já está no meio dela, portanto parte do que você já fez. Daí agora então a gente só fica mergulhado na tristeza, não é? A doutrina espírita vem dizer exatamente que não existe pena eterna. Existem as penas, mas elas não são eternas. Porque elas são, na verdade, um processo de aprendizado. É um processo pedagógico. As penas não servem para castigar. Elas servem para ensinar. É um processo de ensinamento, para que a alma cresça. O grande objetivo, na verdade, não é fazer ninguém sofrer. O grande objetivo é fazer as pessoas crescerem. Isso é a justiça divina que os espíritos trouxeram através das questões do Livro dos Espíritos e através desse livro O Céu e o Inferno e as outras obras. Eles trouxeram exatamente essa nova visão da pós-vida, né? Vamos ver aqui. Então, a gente entende agora com a doutrina espírita que o espírito foi criado para evoluir continuamente, para a eternidade. Vai continuar evoluindo. Não me pergunte até onde vai. A gente tem aqui, pelo Livro dos Espíritos, a classificação dos espíritos, a gente vê que vai espíritos
de regeneração, depois felizes, depois puros, mas na verdade continuariam a evoluir continuamente nas tarefas para com Deus nosso Pai, né? Nesse momento estamos aqui crescendo em tarefas para nos entender, para nos conhecer primeiro, depois vamos conhecer algo além, né? Vamos se estender um pouquinho mais? Ok, justiça, a gente colocou 2 tópicos, 2 maneiras de entender. Divina não é uma pena eterna, na verdade é um processo pedagógico de ensino, porque nós somos criados para crescer e nos tornar espíritos cada vez melhores. Agora, em época, quer dizer, a cada época, como que essa justiça poderia ser entendida, né? A gente vê aqui essas questões das épocas, né? A gente veio de mundos primitivos, nós mesmos estávamos lá lascando pedra, descobrindo fogo, descobrindo a roda, vivendo nas cavernas, e éramos nós mesmos que estávamos lá. Se era nesse planeta ou se em outro, pouco é importante, mas fomos sim espíritos primitivos, até que a gente começou a viver em sociedade, e aí a convivência mais próxima um do outro acaba nos fazendo, nos colocando num processo de interrelacionamento. Daí então a gente faz coisas certas ou faz coisas erradas, e aí começa um mundo de provas e expiações, que são as provas, o aprendizado de novas habilidades de virtude, e as expiações são as respostas às nossas responsabilidades pelos nossos atos, né? Depois, na sequência, a gente tem aqui os mundos de regeneração, que na verdade é uma etapa de transição entre provas e expiações e os mundos felizes, e aí colocando aqui como uma exponencial da nossa evolução, os mundos felizes, e assim vai por diante, né? Aí a vida continua, como está dizendo aqui, ela vai sempre continuando. Então, na verdade, quantas vidas a gente viveu? A gente fala isso nos cursos. Algumas pessoas falam assim, mais de 1000. Algumas falam assim, não sei, muitas, inúmeras. Na verdade, a gente viveu até agora uma única vida. A vida desde quando a gente foi criado como espírito, e vamos vivê-la eternamente. A gente teve muitas existências em corpos físicos, mas a vida do espírito, até então, é uma só. E esta vida é contínua. Ela pré-existe e vai continuar existindo, né? As encarnações num processo sucessivo é nada mais e nada menos do que um processo de aprendizado, de crescimento espiritual, de progresso, que é incessante, mesmo quando estamos fazendo coisas erradas. Até quando a gente está fazendo coisa errada, a gente está aprendendo também, né? Aprendendo a não fazer de novo, certo? Porque depois vai ter a resposta para isso. Então, as épocas são essas, a gente vai... a justiça divina se faz presente em todas elas, conforme as necessidades dos espíritos. Então, não muda muito a justiça em qualquer uma dessas épocas, porque tudo depende da responsabilidade que cada um tem. Se no mundo primitivo a nossa responsabilidade era muito menor, a gente não tinha muita noção, então as respostas pelos nossos atos eram compatíveis. No mundo de provas e expiações, a gente já tem um conhecimento um pouquinho maior, então as respostas pelos nossos atos já é mais compatível com o nosso entendimento. E assim vai no mundo de regeneração e nos mundos felizes, né? Tudo de acordo com o aprendizado e o crescimento espiritual. Agora, estendendo agora esse título, justiça, né? Que é um processo de aprendizado divina, que não é eterno, mas é conforme a condição de cada um, conforme o aprendizado de cada um. Aí, em época que a gente vê que são épocas que correspondem com a situação espiritual, do crescimento espiritual, da fase, do ciclo do crescimento espiritual de cada um, mas nesta época, na época de transição, o que a gente teria a dizer baseado então na doutrina espírita, né? A primeira coisa que vem à mente de muitas pessoas
é que é o fim do mundo. Nossa, coronavírus, um mal mundial, é o fim do mundo. Já estavam previstos e tem milhões. Se você quiser achar alguém que previu, é muito fácil. Põe na internet que você acha alguém que previu isso aí, né? Fim dos tempos, né? Uma frase até muito estranha, fim dos tempos, né? Colapso da civilização, porque alguns falam assim, muitas civilizações já entraram em colapso no passado, a nossa agora vai entrar também. Bom, cada uma dessas falas, desses textos aí que aparecem na mídia, nos livros, nas previsões, não tem muito sentido lógico. Eles existem, essas demonstrações, por conta de algumas coisas que as pessoas observam. Olha só, impacto da ciência. O que quer dizer impacto da ciência? A descoberta da bomba nuclear, né? Organizações mundiais, descobertas que podem levar o planeta à destruição. Impacto da natureza, que é o quê? Tornados, furacões, terremotos, tsunamis. A gente tem visto tudo isso. A gente vê agora, a gente acha, nossa, é final dos tempos. Mas na verdade, a história, quando bem estudada, bem levantada, de ver que essas coisas já existiam, já aconteciam há muitos anos atrás. Por exemplo, pandemia como essa que a gente está tendo aqui, já aconteceu outras. Na época de Kardec mesmo, em 1849, teve a pandemia da cólera. Um pouco antes teve a da peste negra, e assim vai. Se a gente vai descobrindo na história, pandemias teve durante muitas etapas da história, né? Mas também tem o impacto no ambiente, que são o quê? Florestas queimando, falta de alimentos, o ar poluído, o mar poluído, rios poluídos, né? Isso tudo aí são impactos que a gente observa nos tempos atuais, com certeza muito maiores do que já vistos antes, né? Impactos por negligência, que é o quê? A cultura do supérfluo, né? A cultura da inatividade, ou seja, eu tenho tudo tão fácil que eu não preciso fazer nada, né? A cultura da ignorância, para que eu tenho que aprender? Já está tudo aqui na minha mão, né? E assim vai. Tem outros impactos aqui. Impacto dos poderosos, governos que querem fazer guerra, que querem ser maiores do que os outros governos vizinhos, como se a gente pudesse ser melhor do que o outro, sendo que a gente está no mesmo planeta, uma pedrinha que voa no universo, né? Não tem sentido. Corrupção, que é o culto ao egoísmo, né? Ao orgulho e às guerras em si. Tem mais outros dois aqui. Impacto econômico, recessão, inflação, desemprego. Nós estamos vendo isso. Isso está acontecendo, não está? Já aconteceu várias outras vezes, mas está acontecendo também, né? Impactos corporativos das empresas corporativas. Tem o lucro exacerbado. Tem empresas que agora não vou poder ter as pessoas trabalhando, vou mandar todas elas embora. Mas a sociedade responde, né? As instituições respondem, e aí então muitas delas tiveram que recontratar, ou aquelas que não demitiram tiveram que dar um jeito de manter seus funcionários, porque agora não é hora de cultuar o lucro exacerbado numa situação em que muitos estão perdendo, né? O valor do dinheiro, assim por diante. Agora, todas essas coisas, elas causam uma grande aflição na gente. E dá a entender que seria final dos tempos, mas todas essas coisas sempre aconteceram. Aconteceram em magnitudes, em proporções diferentes, em épocas diferentes, conforme as necessidades das pessoas ao longo dessas épocas. E vão talvez continuar acontecendo de uma forma ou de outra, conforme as necessidades dos seres, de aprendizado e de crescimento espiritual, de começar a olhar as coisas de uma forma mais humana,
de olhar o ambiente de uma forma mais abrangente, envolvendo as pessoas e a natureza, de fazer uma análise melhor de resultados, não só para quem está vivendo hoje, mas para aqueles que vão viver muitos anos na frente. Nossos netos e bisnetos, a gente os quer com tanto carinho hoje, a gente fica olhando eles só no celular, na videoconferência, a gente os quer com carinho. Então por que a gente está criando um mundo ruim para eles no futuro? Então essas coisas agora estão fazendo com que o ser humano olhe de uma maneira diferente. Então não é fim dos tempos, não é fim do mundo não, talvez seja a construção de um novo tempo, a construção de um novo mundo, né? Não é colapso da civilização, na verdade é a construção de uma nova civilização, não? Vamos ver. Então, justiça divina em época de transição, pelo que a gente está vendo aí, é na verdade só justiça divina. Porque pouco tem a ver com a época ou com a transição. A justiça divina é a mesma em qualquer época. É a mesma em qualquer momento. A resposta dela é aquilo que o livro Céu e Inferno estava dizendo. Conforme os nossos atos, virão as consequências. Se no passado os nossos atos eram inconsequentes, meu grau de responsabilidade é levado em consideração, mas virão as consequências compatíveis. Depois, no mundo de provas e expiações, também. Depois, no outro de regeneração, também, e assim por diante. Você pensa que no mundo feliz não vai ter justiça divina? Com certeza, lá no mundo puro, vai ter justiça divina também. Vai que um espírito puro lá, de repente, mata um pernilongo. Nossa, esse cara vai sofrer as consequências disso lá no mundo puro, com alguma expiação, sei lá, adequada para um ato desse. Né? Hoje a gente mata pernilongo a toda hora. E não temos nenhuma consequência com isso. Porque hoje isso para nós não cala fundo. Tem outras coisas que calam fundo. Como, por exemplo, a nossa maneira de tratar o próximo, a nossa maneira de tratar o ambiente como um todo, a nossa maneira de tratar os funcionários e os empregadores e assim por diante. Então, nós temos sim justiça divina a todo momento, em qualquer circunstância, e seguindo a mesma regra, a mesma fórmula. Não difere ao longo do tempo, nem ao longo das etapas de ciclos. Ela é constante. Então, o tempo ele não para. Tudo evolui o tempo todo. O que a gente conclui disso é que a gente não deve ficar tão preocupado com época de transição. Ah, meu Deus, o mundo vai causar um colapso, vai ter um monte de problemas. Esses problemas sempre aconteceram e sempre vão acontecer, porque o planeta Terra, ele se mexe. É um planeta que a gente vive, que tem calota polar, e ele se mexe. Ah, mas a falha de Santo Andreas vai romper. Vai, todo mundo sabe que vai, porque faz parte da estrutura do planeta. Não é porque é a época que vai fazer com que, por causa das pessoas, mas porque faz parte da estrutura do planeta. As pessoas que lá estiverem vão sofrer as consequências? Sim, claro que vão. E quem serão essas pessoas? As pessoas que a justiça divina vê que precisam passar por aquelas experiências. Então, no processo reencarnatório, no planejamento divino, vai fazendo com que as pessoas que precisam viver aquelas consequências naquele lugar possam estar lá, encarnados naquele momento. E as pessoas que vão estar lá como missão para auxiliar, para dar exemplo de esperança, de paz, de tranquilidade para todos os outros, vão estar lá também. Então, não tem a ver com a época, mas tem a ver com a necessidade espiritual de cada um, né? Portanto, tem a ver com a nossa própria educação espiritual. A gente colocou aqui algumas coisas para a gente poder fazer uma reflexão, não é? Vamos lá. Essa aqui em verdinho. Opa, apontando assim. O que é o contrário o vídeo.
é a nossa própria participação na lei de causa e efeito. É uma lei divina. A justiça divina está exatamente aí. Uma lei de causa e efeito. Ou seja, se gerar uma causa, vai responder pelo efeito. Vai sofrer os efeitos. Se a causa for boa, o efeito vai ser bom. Se a causa for ruim, o efeito vai ser ruim. Então, não tem nenhum segredo com relação à justiça divina. É simplesmente isso. Aqui com a letrinha menor, ninguém tem o destino do sofrimento. Olha só, ninguém tem o destino de sofrimento. Ninguém existe para sofrer. O sofrimento é o resultado da ação negativa, jamais a causa. Quem escreveu isso foi Joana de Ângeles. É uma ação negativa. A gente fez uma coisa errada e depois vai sofrer. Agora, o grau de sofrimento, como a gente sente ele, está inerente o quanto a gente entende de justiça naquilo que a gente está passando. Se a gente sente que aquilo é injusto, apesar de ser plenamente justo, porque Deus é justo, soberanamente justo e bom, né? Se a gente entende como sendo injusto, é um sinal de revolta, ou seja, a nossa alma é uma alma revoltada. Portanto, o grau de sofrimento para aquilo que a gente está vivendo é um pouco maior. Não por conta daquilo que a gente está passando, nem por que a gente fez, mas por conta da maneira como a gente está vivenciando aquilo, né? Vamos lá, olha só. Se vos bater na face direita, estendei à esquerda. Se alguém vos roubar o manto, dai também a vossa túnica. Está no Evangelho, né? Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O escândalo há de vir, mas ai de por quem venha. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vim lançar o fogo sobre a terra e tenho pressa que ele acenda. Essas frases de Jesus, eles também nos remetem à justiça divina. Quando ele fala, se vos bater na face direita, estender à esquerda, porque o que ele está querendo dizer? Para que a gente não reaja agressivamente a alguém que tenha sido agressivo para conosco. É isso que está querendo dizer. Basicamente é isso. Porque se a gente reagir agressivamente para com alguém que nos foi agressivo, nós vamos responder pela nossa agressividade. Ninguém responde pelo outro, pela ação do outro. O outro vai responder pela agressividade dele, é da conta dele. Mas nós vamos responder pela nossa agressividade. Porque se a gente foi assim para com o outro, a gente foi uma causa e vamos responder por meio de efeitos que essa agressividade vai estar nos trazendo, que pode ser numa vida, no mundo espiritual ou numa outra existência, como já foi dito aí atrás, né? E assim também as outras frases, né? Se roubar o manto, ou seja, a gente fica, nossa, roubaram minhas coisas e tal, mas será se em vidas passadas a gente também não andou roubando os outros e agora estamos aqui respondendo a isso? Será se a gente cabe reflexões desse tipo? É claro que a gente vai, através das instituições, fazer o boletim de ocorrência, mas de forma tranquila, sem revolta no coração. É isso que é o problema, é o que está aqui dentro. A gente atende às instituições, como tem que ser feito, né? Se chamar lá, quem que foi? Foi fulano, porque foi ele mesmo. Não é que eu estou sendo revoltado com ele ou agressivo. Isso aí faz parte da civilização e da instituição humana. Mas, dentro da possibilidade, vamos avaliar a situação. Ele fez aquilo, por que será? Né? Vamos avaliar a situação. Né? Perdoar sempre. Né? E a gente tem muito que aprender sobre o que é perdão, mas isso é um outro estudo, porque o perdão sozinho já seria uma aula de muito tempo aqui, né? Quando fala não vim trazer a paz, mas a espada, o que ele está querendo dizer é que a mensagem divina mexe com as pessoas, mexe profundamente com o jeito de ser, com o jeito que faz com que entre num processo de transição para uma nova época, para um novo ciclo, para uma nova vida.
né? Saia da vida da violência e vá para a vida da paz, da tranquilidade nas relações humanas. É isso que Deus quis dizer. E só que para isso as pessoas acabam reagindo, né? E aí está a espada, essa reação que surge no mundo, né? Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa. Olha só que coisa interessante. Se a justiça divina nos procura para acertar as contas e nos encontra trabalhando para o bem, ele vai mandar a justiça divina, como se fosse uma figura, como se fossem pessoas, vai mandar a misericórdia divina suspender a cobrança, né? Quem falou isso foi Chico Xavier, uma frase muito interessante do Chico, né? Vamos continuar aí. Portanto, essa justiça divina, né, ela se apresenta nos seus fundamentos com relação a nós, os seres humanos, entre nós, os seres humanos entre si, né, pelo amor que devemos cultuar e aprender a exercer, a agir para com o nosso próximo, né? É isso que a justiça divina está nos proporcionando. Na verdade, olha só, lembra que eu falei de justiça, coloquei 2 itens? Um era para castigar e o outro era para ensinar. Aqui está exatamente o segundo. A justiça divina, ela serve para que a gente aprenda a amar o próximo. Ou seja, quando a gente age de errado para com o próximo e depois sofre as consequências disso, a nossa inteligência nos leva a raciocinar de que a gente não deve fazer daquela forma, que a gente tem que fazer de outra. E qual seria a outra? Amando. Ter amor para com o próximo. E aí sim nós vamos fazer dessas relações humanas que sejam mais profícuas entre todos. Profícuas é uma palavra muito interessante. Eu tirei isso aí do texto lá do livro, né? Profícuas quer dizer lucrativas, não, profícuas quer dizer com bons resultados, profícuas quer dizer que elas vão nos trazer bons exemplos, benefícios e coisas assim, não é? Relações profícuas entre todos? Epa, será se isso é possível? Hoje talvez não, mas é exatamente o caminho que a civilização está nos levando. Se ter relações profícuas entre países, ter relações profícuas entre cidades, entre empresas, entre pessoas, entre vizinhos, entre irmãos que vivem na mesma casa, entre pai e filho, entre mãe e filha e etc. Relações profícuas o que você está precisando? Eu posso te ajudar? Eu posso fazer alguma coisa por você? E aí eu lembrei desse texto que está lá na Obras Póstumas, que é um texto belíssimo. Eu não vou trazer ele inteiro porque é um texto muito longo, vocês leem ele lá depois. Vou trazer só um trechinho dele, né? Que é exatamente essa relação. Peraí, quando eu aponto assim, para cá. Essa relação profícua entre as pessoas, ela deve passar exatamente por isso: liberdade, igualdade e fraternidade. Essas 3 palavras constituem por si só um grande programa de ordem social que poderia nos levar a um absoluto progresso da humanidade, se esses princípios fossem levados a sério, né? Porque eles exprimem exatamente essa relação do ser humano um com o outro. Então vejamos quais os obstáculos que no estado atual da sociedade se lhes opõem, e ao lado do mal procuremos o remédio. Isso foi uma outra exposição que nós fizemos, o mal e o remédio. Aí você pega e vê a outra lá, tá bom? Primeiro, a fraternidade, na rigorosa acepção do termo,
resume todos os deveres dos homens uns para com os outros. O que significa isso? Devotamento. Devotamento quer dizer, eu tenho que ver se o meu vizinho tá precisando que eu vá na farmácia para ele, né? Se ele tá na terceira idade, se ele às vezes ele não vai poder sair e também não tem parentes, eu tenho que dar uma olhada nisso. Isso é devotamento, abnegação. E também devemos ser tolerantes, né? Lá na França, a minha sobrinha que está lá na França mandou um texto que a polícia e os corpos de bombeiro veiculou na sociedade francesa o seguinte texto: parem de mandar mensagem dizendo que o vizinho está fazendo festa. Né? Por quê? Porque a festa causa aglomeração e agora a gente não pode estar fazendo aglomeração. Então, aí, quando um vizinho pega e faz uma aglomeração, outros vizinhos ficam ligando para a polícia para que a polícia vá lá e faça uma debele lá, aquela aglomeração, né? Só que muitos vizinhos ligando o tempo inteiro para a polícia, eles mandaram o texto dizendo para que parar de ficar mandando essa mensagem. E a gente às vezes tem que ser tolerante, porque os outros estão cometendo erro, então o erro deles vai ter consequência para conosco? Vai. Mas nós somos almas. Nós somos almas em crescimento. Às vezes a gente tem que ter tolerância, mas não conivência. Ou seja, não vamos sair e participar da festa, né? Mas vamos tomar as nossas atitudes de exemplos para com ele. E se um dia pudéssemos dizer, se for possível dizer, sem violência, sem ataque, dizendo, olha, vizinho, isso aí talvez não seja uma boa, né? Benevolência. Indulgência quer dizer não dar importância para as faltas alheias. Indulgência, isso é ser fraterno. Fraterno é isso: devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência, né? E é por excelência o que? A fraternidade, né? A fraternidade é por excelência a caridade evangélica e a aplicação da máxima: proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco. É exatamente o oposto do egoísmo. Ser fraterno é ser para o outro aquilo que a gente gostaria que esse outro fosse para conosco. Se eu gostaria que o outro fosse me fizesse, fosse tolerante para comigo, eu devo ser tolerante para com ele, né? Cada um por si é um lema do egoísmo, né? Então, sendo estas duas qualidades a negação da outra, ok? Vamos já mudar para o próximo slide. Considerada aqui do ponto de vista da sua importância e para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha. Ela é a base, né? A base. Ou seja, se a gente quer uma sociedade evoluindo, a base é a fraternidade entre as pessoas. Sem ela não poderíamos existir a igualdade e nem tampouco a liberdade. A igualdade, ela decorre da fraternidade. Eu só vou me tornar igual na medida em que nos enxergarmos como irmãos, né? E a liberdade é uma consequência dessas duas. Eu só vou poder me sentir livre se as pessoas estiverem me vendo como irmão e como um igual, né? Com efeito, suponhamos então uma sociedade de homens bastante desinteressados, bastante bons e benévolos para viverem fraternalmente, sem haver entre eles nem privilégios, nem direitos excepcionais, pois de outro modo não haveria fraternidade, né? Tratar alguém como irmão é tratá-lo de igual para igual, é querer que assim o trate para ele o que para si próprio quereria, né? Ou seja, um povo de irmãos, a igualdade será a consequência dos sentimentos. Fantástico. E isso nos leva à justiça. Fraternidade, igualdade e liberdade conduz os seres humanos a viver uma situação de aprendizado uns com os outros, de amor uns com os outros, de justiça uns com os outros.
e, consequentemente, dignidade, né? E a dignidade, minha gente, é o atributo moral que incita respeito, que incita autoridade. Ou seja, eu vou ser melhor entendido, eu vou ser melhor compreendido na sociedade em que a gente vive, né? Eu vou poder chegar e falar fraternalmente para alguém escuta, que tal se você fizesse de outra maneira? Olha só, sendo uma pessoa que entende que o outro é meu irmão e eu tenho que ser para com ele da forma como eu gostaria que ele fosse para comigo, né? O céu e o inferno, naquele texto do capítulo 7, que é as penas futuras segundo o Espiritismo, né? Eu falei do item 17º, agora eu vou falar um pouquinho só do item 33, 33º, né? Que é o último, tá? Ele fala assim, olha só, esse item 33. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos, a gente tem diversidade de gêneros e graus de sofrimentos, a gente explicou aqui, conforme o entendimento que a gente tem daqueles efeitos relacionados às causas dos nossos atos, não é? Conforme esse entendimento, a gente tem diversidade de gêneros e graus de sofrimentos, porque somos espíritos imperfeitos. Então ele diz assim, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Vamos lá. Princípio número 1. O sofrimento é inerente à imperfeição. É claro, uma pessoa que é perfeita, ela não vai sofrer porque ela já tem um entendimento das coisas. Ela sabe como são e por que são, ela vê o que precisa, né? Então o sofrimento, ele é inerente à imperfeição. Número 2. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada da imperfeição, né, traz consigo o próprio castigo. Ele escreveu castigo lá, eu enxergo mais como um aprendizado, tá bom? Isso a doutrina espírita é passível dessas reinterpretações, né? Traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Olha que coisa fantástica aqui. Naturais, que vem da natureza, a própria natureza faz isso, e inevitáveis, não tem como ser evitado, né? Quando eu falo vem da natureza, eu não estou falando só dos terremotos, coisas assim. Eu estou falando da natureza porque tudo faz parte da natureza. Às vezes até um vizinho faz parte da natureza, né? E assim, a moléstia pune os excessos. E da ociosidade nasce o tédio, sem que seja necessário uma condenação especial para cada falta ao indivíduo. Ou seja, Deus criou um negócio tão perfeito que a própria natureza já leva as pessoas a entender a sua justiça e a obter e a acabar respondendo pelos resultados dos seus próprios atos, sem que com isso precise haver um tribunal, uma condenação especial, né? 3. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições, e podem, né, por efeito da sua vontade, ou seja, nós podemos libertar das nossas imperfeições pela nossa vontade, pode igualmente anular os males consecutivos com o meu próximo, né? Ok, o vídeo deu uma sumidinha, mas voltou. Então, para terminar aqui, ó, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Isso é o texto que está lá. Ou seja, em toda parte. Tal é a lei da justiça divina. A cada um segundo as suas obras, em qualquer época da humanidade. Nós, então, somos responsáveis pelos nossos próprios atos e pensamentos. Tudo isso passa por nós como uma grande onda, nos trazendo, mesmo que agora a gente não lembre, dizer, eu não lembro da vida passada, por que eu tenho que passar por isso? Mas está em nós, está dentro de nós,
É o que nós somos. E isso vem como um turbilhão, como uma onda, nos trazendo as consequências dos nossos próprios atos do passado. Não é? Fantástico. Né? E podemos ser diferentes, podemos viver em países diferentes, podemos ter a pele com cor diferente, podemos ser homem, mulher, criança, velho, jovem, ricos, pobres, viver nos Estados Unidos ou viver na África, na Europa, na América, na China, na Ásia, enfim, não importa. Não importa essa diversidade física dos seres humanos, porque dentro de cada um existe a alma. E a alma é eterna. E ela precisa crescer. E tudo que acontece é um processo para crescimento da alma, daquilo que nós somos. Né? Muita paz a todos. Agradeço imensamente essa possibilidade de estar aqui falando com todos vocês. Poderíamos estar lá falando presencialmente, seria bom, eu espero que isso não demore muito, e vamos voltar realmente com um coração mais aberto e com uma grande vontade de abraçar um ao outro. Mas agora estamos aqui, estamos juntos de uma forma diferente, e fica aqui o meu abraço para todos vocês que estão aí, e que possamos juntos agora elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, agradecendo pelo entendimento que nós temos da sua justiça, e que possamos transformar a nossa maneira de ver o mundo, transformar a nossa maneira de ser para com o nosso próximo, fazendo com que a gente, Pai, aprendendo, sejamos mais fraternos, sejamos mais amorosos para com nossos irmãos de convivência ao nosso redor. Muita paz a todos. Eu vou pôr aqui novamente a nossa musiquinha, né? E aí a gente se despede, tá bom? Vamos lá.